Lá no Delane, esse ano, nós vamos fazer 85. E eu trago um abraço fraterno de todos os que fazem o Instituto Espírita Gabriel Delane, que fica lá em Campo Grande. A gente gosta de dizer que é assim como se rebatesse o Clube das Pazes para outra esquina. Ou seja, você rebate o profano para se tornar divino. Então, são todos convidados. As nossas reuniões são às terças-feiras, às 8 da noite, a nossa reunião evangélico-doutrinária. Então, trago um abraço muito fraterno de todos os que fazem e desejo que a providência divina continue a iluminar todos os que trabalham nesta casa, todos os que aqui labutam, fortalecendo-lhes a coragem, a força de vontade e a perseverança no trabalho que iniciaram, para que se tornem cada vez mais conscientes das necessidades de trabalhar em prol do nosso aprimoramento espiritual. Não é a casa que precisa de nós é que precisamos da casa. O tema central do mês de aniversário é um tema que eu considerei, na minha pequena opinião, mas eu gostei demais. Que as cartas de Paulo realmente são algo que a gente precisa estudar. Eu tenho esse propósito, não sei quando vou fazer isso, mas é uma coisa que exige estudo. E quando Gisele me convidou, eu disse, é interessante, Gisele, porque eu fui passar o carnaval em Fortaleza e comprei lá o livro As Cartas de Paulo. A intuição de que eu ia precisar dele para fazer um estudo mais aprofundado para poder trabalhar essa palestra, muito embora ele não fale diretamente sobre a segunda carta aos Coríntios, sobre esse ciclo que a gente está estudando no dia de hoje. Mas as cartas foram escritas por Paulo, como vocês já devem saber ao longo desse mês inteiro, após a experiência magistral que ele teve como Saulo de Tarso, às portas de Damasco, e que foi um divisor de águas, que impactou toda a sequência da sua existência e levou a se transformar a partir dali em Paulo de Tarso, de Saulo para Paulo. E Saulo é um judeu, cidadão romano, filho de uma família abastada tanto em recursos materiais quanto intelectuais, doutor da lei, estava sendo preparado para assumir a vaga de Gamaliel, que tinha um dos mais altos cargos na estrutura do Sinédrio, a mais poderosa instituição do povo hebreu. E após o encontro com Cristo, às portas de Damasco, Saulo entra numa crise existencial, sente-se obrigado, sente-se compelido a reordenar os seus pensamentos, pois as suas convicções não eram suficientes para fazê-lo compreender o que tinha acontecido com ele naquele momento. E ele sente que é necessário revisitar, reajustar todos esses conceitos e a base de sua vida. Saulo foi uma criatura que foi desde muito pequeno educado, estudando a Bíblia, que não era um acesso dado a todos, mas a poucos, mas ele estudava sistematicamente. Ele estudava o Torá, ele entendia profundamente todos os livros sagrados, e ele tinha uma cultura assim imensa, porque além de judeu de classe mais alta, ele era também cidadão romano. Isso lhe dava liberdade de viajar, liberdade de visitar outros povos e de adquirir cada vez mais conhecimentos. Mas, a partir daquele momento, nas portas de Damasco, Saulo entende que precisa de uma nova forma de pensar. Chega à conclusão de que as suas ideias a respeito do Messias
conseguiam um equívoco. E isso chega a ele porque ele entende que tinha estado diante o verdadeiro Cristo de Deus em Damasco. Então, na condição de homem extremamente inteligente, culto, ele se dedica, após esse encontro com Jesus, a interpretar os textos hebraicos sob outra perspectiva. E fez isso através de um trabalho árduo de meditação, de releitura desses textos hebraicos. Eu tinha pensado inicialmente fazer uma contextualização do ambiente da sociedade judaica na época, mas o tempo não ia ser suficiente para falar tudo. Então eu abri mão disso e deixo como dever de casa para vocês falarem e entenderem porque é que Saulo precisou fazer essa releitura, essa revisitação dos seus pensamentos. Eu já vi gente comprando aí hoje as cartas de Paulo e está lá, Haroldo explica bem direitinho. Vou falar em Haroldo aqui algumas vezes porque eu sou Haroldete de carteira. Meu filho brinca muito, ele é amigo de Haroldo. Se você já disse que a sua mãe é Haroldete de carteira, ele queimou, mamãe. Eu depois devia dizer, no dia que eu me encontrar com ele, eu digo. Então, Saulo, antes de começar seu apostolado, ele estudou, revisitou os textos hebraicos durante 7 anos, gente. 7 anos, porque ele reconsiderou tudo o que ele tinha elaborado a partir da sua educação grega. Ele foi educado a partir do Haroldo. Interpretando os escritos de Paulo. Acompanhar o Cristo pela estrada da ascensão espiritual exige declinar os estilos de vida coroados de preconceitos, vícios, pré-julgamentos, procrastinação, etc. É relevante esvaziar o ego e conceder ao amor espaço livre para fazer a transformação em nossos corações. É um outro exemplo de amor incondicional, numa dimensão bem menor do que porque ligado ao homem comum e não ao ser divino como Jesus. Nós temos também nos evangelhos a parábola do filho pródigo, já mostrando um homem comum, mas capaz de sentir já o amor incondicional por um filho, não é? E quem é mãe e pai sabe como é amar um filho. E nessa parábola, o que é que a gente vê? Um pai que recebe seu filho de volta com alegria, com amor, manda matar um boi, um bezerro, não sei bem, não me lembro bem o que é que ele mandou matar um bicho lá para comer, fazer uma grande festa, tanto que o outro fica chateado, não é? Mas ele faz tudo isso independentemente dos erros que aquele filho cometeu. Feliz porque ele retornou, porque ele se arrependeu do que fez errado e voltou. E todas as vezes que eu falo em amor incondicional, eu remeto meus pensamentos às mães dos presidiários. Gente, é uma coisa que me emociona profundamente. Toda vez que tem uma rebelião numa prisão, ver aquelas mulheres do lado de fora da prisão, a angústia, o temor que elas estão sentindo pelo que pode ter acontecido com os seus entes queridos que estão ali dentro. E eu imagino que com certeza elas não devem aprovar o que eles fizeram para estar ali, mas porque amam incondicionalmente, elas estão ali, apesar do que eles fizeram. É uma coisa a gente pensar. E essas histórias ilustram essa natureza incondicional do amor de Deus e do Cristo, os quais estão sempre prontos a nos perdoar e acolher. E a gente se acha no direito de não perdoar e não acolher aqueles que erram para conosco. E como nos saber amados incondicionalmente nos impacta?
primeiramente, saber que somos amados incondicionalmente nos oferece segurança. Né? Essa aceitação permite que a gente viva sem medo de julgamento, promove uma identidade para nós baseada no amor e não nas falhas deles. Além disso, quando a gente experimenta esse amor incondicional, nós somos encorajados a estender esse amor aos outros. É como eu falei antes, se eu sou perdoada, se eu sou acolhida apesar do que eu faço, que direito eu tenho de não perdoar e de não acolher? Isso vai se traduzir no dia a dia das nossas vidas em quê? Em práticas de perdão, de compaixão, de aceitação, mesmo quando as pessoas falham conosco, mesmo quando as pessoas nos decepcionam. E aí a gente tem que pensar outra coisa: por que as pessoas nos decepcionam? Porque a gente espera muito delas. E normalmente a gente faz as coisas esperando a troca, esperando o retorno. E Deus não faz nada esperando o retorno. Ele faz porque nos ama. Então, compreender esse amor nos permite errar em nossa jornada de fé. A gente sabe, você que foi professora, né, eu também, Gisele, a gente sabe que o processo de aprendizado não é linear. O processo de aprendizado é acerto-erro, acerto-erro. E quando a gente erra, o aprendizado é muito mais forte do que quando a gente acerta. Então, a gente, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas nos sabendo amados incondicionalmente, a gente vai entender a necessidade do auto-perdão, da autoaceitação, porque para viver bem a gente vai precisar disso. Nós não vamos conseguir ser felizes, nós não vamos conseguir trabalhar bem para os outros se a gente não se auto-perdoar, se a gente não se auto-aceitar. Né? Então, como seguidores do Cristo, nós somos chamados a imitar o seu amor incondicional. Isso implica em amar sem condição, em amar sem moeda de troca, em ser agente de mudança em nossas comunidades, promovendo um amor que não julga, que acolhe, que é uma fonte de esperança, também de cura e de transformação. Me lembrei agora, eu não tinha nem pensado nisso antes. Tem um livrinho, não lembro bem, de Celso Martins, não estou lembrado o nome, para ser melhor, para um mundo melhor. Ele diz assim: o não matarás não é somente não tirarás a vida do corpo do outro, não matarás a esperança daqueles que te rodeiam, não matarás o bom ânimo, não matarás a alegria, e vai por aí afora. E quantas vezes a gente faz isso sem nem pensar? Né? Chega uma pessoa toda entusiasmada: olha, eu descobri uma coisa nova, vou fazer. Ah, não, meu filho, ali não vai dar certo, não. Tanta gente que já foi por esse caminho, eu sei. A discussão para a reconciliação é uma expressão do amor que nós recebemos e um passo importante tanto para a cura emocional quanto espiritual. Porque a falta de perdão, a manutenção da mágoa é prejudicial para quem sente, não é para quem é o objeto dela. Às vezes a gente tem mágoa de uma pessoa, a pessoa nem sabe. A pessoa nem percebeu que fez alguma coisa com a gente. E a gente tem mágoa. E diz Augusto Cury que quando a gente tem mágoa, quando a gente tem algum inimigo, a gente senta na mesa com o inimigo e perde a fome. Deita na cama para dormir com o inimigo e não consegue dormir, porque ele está sempre conosco. Um outro desafio que a gente tem, eu vou pegar mais água. Um outro desafio que a gente tem para vencer: a indiferença e egoísmo que sentimos
nessa sociedade de hoje, né? Totalmente marcada pela indiferença. Gente, eu me peguei hoje, eu abri o celular e vi naquelas notícias que aparecem quando a gente abre o Google, dizendo que houve uma explosão, não sei nem onde, não gravei nem onde foi, que 700 pessoas ficaram feridas e 8 morreram. E na hora eu pensei assim, só 8? Porque se 700 ficaram feridas, depois eu raciocinei. Puxa vida, bastava uma ter morrido para a gente se solidarizar, né? Mas é que hoje a coisa está ficando tão comum que nós estamos ficando indiferentes. E o nosso egoísmo cada vez mais aumenta essa indiferença. Então, é fácil se tornar apático em relação ao sofrimento dos outros, né? E aí o desafio é a gente se lembrar de que somos chamados a agir pelo Cristo, mesmo quando a cultura ao nosso redor promove essa desconexão. Então, ao sentirmos constrangidos pelo amor do Cristo, nós somos impulsionados a despertar para a ação, por vontade de mudança que nos motiva a abandonar hábitos milenares que a gente vem trazendo, né? Hábitos destrutivos ou comportamentos que ferem os outros, e a gente precisa agir cada vez mais alinhado a Jesus. Um outro desafio, as injustiças sociais. Questões de injustiça e desigualdade podem desencadear uma resposta de desânimo. E desde o Antigo Testamento, eu acho que é Isaac que diz que justiça clama por justiça. No entanto, ser constrangido pelo amor de Cristo nos lembra do nosso papel como agentes de mudança, inspirando-nos a lutar por justiça e dignidade e igualdade para todos. Autocuidado. Às vezes o amor pode parecer um peso quando a gente tem que lidar com os nossos próprios problemas. Mas é importante lembrar que o amor que recebemos do Cristo também é para nós. Nós estamos incluídos, todos. Então, cuidar do nosso bem-estar é essencial para que a gente possa amar os outros de forma eficaz. O próprio Cristo diz: amai aos outros como amai a vós próprios, né? Então, exercitar o autocuidado é essencial para a gente manter esse bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar espiritual, mental. E para isso, algumas práticas podem ajudar. Mas o que eu vou falar aqui é a título de exemplo, porque não há receita para bolo. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua maneira de ser. Então, cada um tem que criar a sua própria receita, né? A sua maneira de ver, de ser no mundo. Então, para que esse amor se torne uma força, o que a gente pode fazer? Atos de bondade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, minha gente: nós ainda estamos no processo de transformação. Cada um de nós. Uns mais à frente, outros mais atrás, mas todos estamos no processo de transformação. E a ação que a gente precisa fazer não necessariamente, na maioria das vezes, não vai refletir grandes realizações, porque a gente ainda não tem essa capacidade. Não chegamos no tempo de Deus, chegaremos, seremos espirituosos, né? Mas sim pequenas coisas que a gente vai realizar e que somadas vão nos garantir fazer coisas maiores na frente. Então, atos de bondade, o que é isso? Incorporar na nossa rotina diária pequenos atos de bondade, ajudar um vizinho, ser gentil com o desconhecido da comunidade, e assim, de modo
haver consistência desses gestos, que a consistência desses gestos crie um ambiente de amor e de solidariedade ao nosso redor. Escutativa. Praticar escutativa com amigos e familiares. Muitas vezes, né, a gente consegue já fazer isso no atendimento fraterno, no centro, a gente ouve um companheiro do centro, mas em casa, nas relações mais próximas, com o próximo mais próximo, muitas vezes a gente não consegue ver as necessidades. Muitas vezes a gente acha, isso é besteira. Então vamos escutar o outro, mostrar interesse genuíno pelas dificuldades, pelas alegrias do outro. Às vezes até a gente se condói com o sofrimento, mas as alegrias, por que e não eu? O que aconteceu com ele e não comigo? Gratidão e reconhecimento. Vamos expressar a gratidão às pessoas ao nosso redor. Um obrigado à pessoa que preparou a comida. Olha, ficou muito boa, ficou legal, gostei. Se tiver de reclamar alguma coisa, olha, você trabalhou bem, mas precisa da próxima vez incorporar tal coisa. Uma simples palavra, né, pode ter um impacto muito grande em incentivar um ambiente amoroso. Promoção da inclusão. Jesus foi o ser mais inclusivo que já pisou nessa terra. Eu imagino Jesus chegando hoje aqui com quem que ele ia andar. E o quanto ele se vê julgado por isso. Então a gente precisa, seguindo o exemplo de Jesus, estar atentos a grupos, a pessoas que podem estar marginalizados à nossa volta. Seja no centro, seja em casa, seja na nossa comunidade, no nosso prédio, onde for. Né? Porque a gente precisa agir com amor, inclusive dos tristes. Ele está preocupado com a hora do terminando. E oração e reflexão. Reservar um tempo diariamente para orar, para refletir sobre o amor de Deus e do Cristo sobre nós, como ele pode ser aplicado em nossa vida, né? E se perguntar, como é que eu posso agir de maneira que reflita esse amor que eu recebo de Deus, do Cristo, em minhas interações e decisões. E aí tem uma orientação fantástica de Santo Agostinho, né, que nos... Qual é a pergunta, gente? 919A no Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos diz que antes de dormir, ele toda noite, ele pensava o que é que tinha feito, se tinha chateado alguém, tinha magoado alguém, o que é que teria que mudar no outro dia. Então, vamos tentar fazer isso, porque é bem segura essa orientação de Santo Agostinho. Então, meus irmãos, estamos encaminhando para o final. Entender o impacto do amor do Cristo em nossas vidas, os desafios que a gente vai enfrentar ao praticá-lo, as maneiras de exercitá-lo, vai nos ajudar a construir uma vida mais plena, mais solidária, alinhada com os ensinamentos do Cristo. E essa reflexão que eu trouxe hoje é um convite, né, constante a viver de maneira que o amor se torne uma força transformadora, tanto em nós mesmos quanto nas comunidades nas quais estamos inseridos. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, é perguntado por Kardec qual o objetivo da encarnação dos Espíritos. E Verdade ele responde que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer os Espíritos chegar à perfeição, né? E também de pôr os Espíritos em condições de suportar a parte que lhes cabe na criação. A gente só lembra da primeira parte, normalmente, né? Então, é assim que, concorrendo para a obra geral, que os Espíritos vão se adiantar. E quem são os Espíritos?
Todos nós. Né? Então a frase, a parte que lhe cabe na criação, deixa bem claro que todos nós somos co-criadores. E todos nós temos direito a um lugar na criação, o de evoluir na escala espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, até nos tornarmos puros, né? Quando seremos herdeiros da verdadeira felicidade. Né? E isso vai implicar que nós vamos deixar que o amor do Cristo nos constranja e nos conduz à libertação. Para encerrar, eu vou contar para vocês uma historinha que Divaldo conta sobre uma lenda grega, que no dia da morte de Maria de Magdala, ocasionada pela lepra que lhe tomou o corpo, como ela considerava que antes a lepra dos vícios, das imperfeições lhe corroía a alma, no céu da Grécia, um astrônomo observou um novo brilho luminoso e anotou como uma nova estrela, uma novíssima, é assim que se chama a nova estrela. Mas na realidade não era uma novíssima, e sim um rastro luminoso de Maria ao seguir os braços de Jesus para o paraíso. E então, se a gente se sentir impotente para trabalhar para a transformação das nossas consciências, se a gente sentir que as nossas forças desfalecem, que vacila a nossa coragem sob o peso dos nossos males íntimos, lembremos dessa luz que brilhou nos céus da Grécia, que nasceu a partir de um pântano movediço de viciações, pela firme decisão de Maria de Magdala de vencer a si própria, de deixar-se constranger pelo amor do Cristo e fazer da sua caminhada, da sua vida, uma caminhada para a redenção. Que Deus nos abençoe, fortaleça, para que possamos também nós fazer de nossas existências usinas de trabalho a serviço do amor. Paz e bem para todos. Sim. Prece. Meus irmãos, vamos agora fechar nossos olhinhos, para que nós possamos fechar essa beleza que nós acabamos